do livro de Esther na Torá. Você pode pensar nessa noite, mas o que tem a ver esse texto que o senhor leu com o livro de Esther? Porque todos os textos, a narrativa bíblica, tudo aquilo que está na Bíblia, ela tem que ser ratificado, confirmado pela Torá, que são a lei de Deus, os Pentateuco. Tudo aquilo que está pela Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, está interligado com a Torá, com os 5 livros do Antigo Testamento. Então os estudiosos ficaram buscando durante muito tempo aonde estava algum texto que poderia se fazer um paralelo ou dar uma explicação sobre o livro de Esther. Porque quando a gente começa a ler ou estudar o livro de Esther, a gente vai perceber que, primeiro, que esse nome Esther não era o nome da rainha que é chamada de Esther. O nome dela era Hadassa, que é o nome hebraico dela. Depois, quando se chamou ela de Esther, na verdade é um nome persa, que está relacionado com uma deusa da Babilônia. Daqui a pouco eu vou dar um panorama para os irmãos. E esse livro de Esther, que é muito pouco lido e muito pouco estudado, principalmente no meio pentecostal, ele foi o último livro a ser inserido no cânon da Bíblia hebraica. Em 1948, nas cavernas chamadas Qumran, lá em Israel, foi achado vários escritos, os escritos do Mar Morto, muito famoso. E o último livro que foi encontrado, aliás, não se encontrou, encontrou-se todas as cópias da Bíblia hebraica, as cópias que eram copiadas do Antigo Testamento, da Torá, mas não se encontrou o livro de Esther. Então eles estudaram muito tempo, o povo judeu, e perceberam que esse livro ele era inspirado, e ele foi inserido no cânon das Escrituras. Entretanto, os irmãos já devem ter percebido que quando a gente lê o livro de Esther, não aparece o nome de Deus ali. Você não vai achar o nome de Deus no livro de Esther, como também não vai achar o nome de Deus no livro de Cantares. São os 2 livros da Bíblia que omitem o nome de Deus, embora o conceito e a atuação que Deus faz está nesses 2 livros. Mas como que nós podemos explicar isso? Por que Deus não aparece no livro de Esther? Embora a ação de Deus aparece. Deus se omite, esconde a sua face, mas ele não encolhe a sua mão, e nem deixa de ouvir o clamor do seu povo. Tanto é que o profeta Isaías, ele diz: a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa agir, e o seu ouvido não está tapado, agravado, para que não possa ouvir, responder, né? Então aqui, o texto que nós lemos, não sei se os irmãos perceberam, diz assim: certamente ocultarei a minha face naquele dia, por todos os males que eles tiverem feito, porque se voltaram a outros deuses. Vocês perceberam o texto? Está dizendo: naquele dia ocultarei a minha face. Que dia é esse? Nos dias da rainha Esther. Não aparece o nome de Deus no livro de Esther. Então nós percebemos que, lendo o livro de Esther, o povo que estava cativo na Pérsia, que era um segmento ou uma continuidade do cativeiro babilônico, é bom que os irmãos prestem bastante atenção no que eu estou falando aqui, para vocês entenderem bem. Então aqui nós percebemos que o povo está cativo na Pérsia no 5º século antes de Cristo, o século 5 antes de Cristo. Eles estão ali e não estão conseguindo, nesse dado momento, assimilar o propósito ou o chamado que Deus tinha na vida deles. Estavam cativos numa terra estranha. A primeira coisa que se fazia com as pessoas que vinham de uma outra nação que era subjugada era trocar o nome dessas pessoas e também trocar o idioma, para que eles pudessem perder a identidade. Isso foi feito na Babilônia
Isso foi feito em todos os cativeiros onde o povo de Israel esteve. E não foi diferente aqui na Pérsia. Eles não estavam focados e nem estavam dispersos, porque eles estavam agora se adequando àquela sociedade atrativa que tinha na Pérsia. Se os irmãos lerem o livro de Esther, vocês vão perceber que o rei deu uma festa de 6 meses, né, para o povo, para os maiorais, e depois ele deu uma outra festa de 7 dias para todo o povo. E o povo aderiu àquelas festas que eram regados à orgia, eram regados a manifestações de adoração aos deuses pagãos, muita bebedeira. Tanto é que nós percebemos que a rainha Esther, ela só vai surgir no cenário da narrativa ali, quando a rainha Vasti, ela se recusa a entrar na festa somente de coroa. O rei queria que ela entrasse lá no ambiente somente com a coroa, despida de roupa e com a coroa real, para mostrar a sua beleza, e ela não quis entrar. Então foi preparado um concurso, podemos dizer um concurso de beleza, por um período de 1 ano, 6 meses só preparando as moças, para que pudesse substituir a rainha Vasti, dando banho de especiarias, e assim por diante. Então, irmãos, esse nome Esther, na verdade é o nome hebraico Ishtar, que é um nome que vem do persa, que era uma deusa considerada mãe da Babilônia, da Mesopotâmia. Assim como o deus Marduk, vocês podem ler que o primo de Esther, que foi aquele que criou ela, porque ela era órfã de pai e mãe, ele é chamado de Mordecai. Algumas traduções falam Mardoqueu, vem de Marduk, que era o deus Sol, a principal divindade da Babilônia. E esse nome Esther vem de Ishtar, que era a deusa chamada mãe da Babilônia, deusa das guerras, deusa da fertilidade, do sexo. Então o nome Esther, na verdade, é um hebraísmo, ou uma hebraização desse nome Ishtar. Foi trocado o nome dela, ela chamava Hadassah. Para os irmãos verem o que acontece quando o povo de Deus perde a sua identidade. O que é o nome? Se nós estivermos em qualquer lugar, no meio de uma multidão, e alguém chamar Roberta, irmã Roberta, se você estiver no meio de uma multidão, logo é natural que você se volte para olhar quem está te chamando, porque o nome da pessoa é uma identidade, o nome é uma referência. Então quando se troca o nome, está se adequando. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego, ou então Azarias, Misael e Ananias foram levados, como Daniel também, para a Babilônia, o nome deles foram trocados, de Azarias, Misael e Ananias para Sadraque, Mesaque e Abednego, que fazia alusão às divindades da Babilônia. E Daniel também teve o seu nome trocado para Beltesazar, porque Daniel significa servo de Deus, servo do Deus vivo, e Beltesazar significa servo de Belt, que era uma das divindades lá da Babilônia. Então os irmãos analisem o que acontece quando o povo de Deus perde a sua identidade, quando o povo de Deus começa a se adequar com o sistema mundano que Satanás estabelece, que Satanás propõe. É exatamente isso que tinha acontecido com esse povo. E nós percebemos que nos dias de Jesus também houve uma grande helenização. O que é helenização? A cultura helenística, a cultura grega, ela se impregnou no Império Romano, e as pessoas também se adequaram. Os irmãos sabiam que existia alguns judeus que eles tinham vergonha de ser circuncidados nos dias de Jesus, porque os gregos, eles participavam de alguns tipos de esportes nus, sem roupas, e eles convidavam alguns judeus que tinham se adequado à cultura deles, para participar desses esportes. Entretanto, eles não queriam ir pelo fato de que eles eram circuncidados, e a circuncisão era uma identidade do povo de Deus, é o sinal da aliança de Abraão, e Deus fez com Abraão. Então se eles estivessem sem roupa, as pessoas perceberiam: esse homem é circuncidado, e eles se abstinham de ir lá, porque tinham vergonha de se identificar como povo de Deus.
E eu pensando, lendo o livro de Esther, pensando sobre tudo isso, eu fiquei pensando no período que nós estamos vivendo, como a igreja contemporânea, a igreja atual, ela tem se adequado ao sistema mundano, como ela tem se adequado a todo esse sistema corrupto que está aí fora, como a igreja contemporânea, ela tem feito uma fusão com o mundo. É muito difícil hoje, você olhar para alguém na rua, em qualquer ambiente que a pessoa está, você saber que a pessoa é crente. É muito difícil. Eu já falei para os irmãos aqui, eu dei um testemunho para os irmãos, de uma das cidades que eu fui pastor. Um dia aconteceu um acidente lá próximo, e morreu alguns políticos da cidade, e eles fizeram o velório coletivo no ginásio de esportes, e eu fui lá no velório, e quando eu cheguei lá, tinha um irmão da igreja, esse irmão até presbítero hoje, acho que ele está lá ainda, e ele, na igreja, você olhava para ele, você pensava, esse homem é um santo, mas quando ele estava na rua, ele era totalmente diferente. Então naquele dia do velório, eu me aproximei dele, ele estava conversando com algumas pessoas que também eram políticos, e eu dei a paz do Senhor para ele. Irmãos, vocês não sabem a situação que esse homem ficou. Ele mudou de cor, e ele respondeu para mim, mas bem baixinho. E aí o rapaz que estava conversando com ele, perguntou para ele, mas você é crente? Eu não sabia que você era crente não, porque não tem como saber, porque a vida que ele vivia, era uma vida adequada com o sistema do mundo, não tem como saber. Aqui mesmo em Colina, eu já encontrei pessoas na rua, e saudei com a paz do Senhor, e a pessoa falou, porque a pessoa não se identifica, não tem identidade, perdeu totalmente a identidade de cristão, irmã Antônia, não sabe mais o que é ser cristão autêntico, um cristão que professa o nome do Deus vivo, do Deus que tirou o povo lá da Babilônia, da Pérsia, o Deus que cuida do seu povo, o Deus que nós estamos adorando aqui nessa noite, porque Ele deu a sua vida por nós na cruz, Ele derramou o seu precioso sangue, para a remissão daqueles que crerem nele, e o apóstolo Pedro diz que, não foi com ouro e nem com prata, mas com o precioso sangue de Jesus, que nós alcançamos o perdão e a remissão dos nossos pecados. Então hoje, nós estamos percebendo que está realmente acontecendo, né? Tem cristãos que dão nomes para os seus filhos aí, que é complicado, né? De você achar que é cristão, porque os nomes é algo muito importante. Eu já falei para os irmãos aqui, tem um personagem da Bíblia que deu nome para o filho dele de Tragédia, e só aconteceu tragédia na vida do filho dele. Os irmãos podem perceber como a cultura helenística, ela estava impregnada nos dias de Jesus e da igreja primitiva. Por exemplo, a Bíblia fala de um homem chamado Apolo, um homem erudito nas escrituras, preparado nas escrituras. Por acaso Apolo é nome de crente? A Bíblia diz que ele era um judeu de Alexandria. Apolo é nome de um deus, né, grego e depois romano. Então os irmãos percebam como que estava tudo misturado, e nós estamos vivendo um período agora de mistura, de miscigenação com o mundo. Por isso, irmãos, que nós estamos vivendo, quando isso acontece, como aconteceu no tempo de Esther, sabe o que vem para o povo? Caos, perplexidade, pandemias, dificuldades, escassez, e uma série de coisas negativas, quando o povo de Deus se esquece, se afasta de Deus, se esquece da sua identidade, se esquece qual é o propósito, se esquece qual é o chamado, se esquece quem foi que o chamou. Como diz Paulo, eu sei em quem tenho crido. O Evangelho não é loucura para mim, o Evangelho é poder de Deus. Ele diz, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus. Difícil, né, irmãos, essa mensagem de dar glória a Deus, né? Pesada, né? Uns dias atrás aí, tinha alguns crentes falando, né? Nesse grupo das igrejas que eu tenho aí, que eu participo por causa da vigilância sanitária, e foi colocado lá por um dos pastores,
que está sendo feita uma oração lá na cidade de Barretos, na catedral, na igreja lá na catedral, está sendo feita uma oração por causa do Covid, e que várias religiões estão participando, várias religiões estão indo lá, líderes das religiões. E aí eu coloquei no grupo lá, e aí um dos pastores colocou assim: nossa, que boa iniciativa. E aí eu coloquei embaixo assim: ecumenismo, isso não passa de ecumenismo. E aí depois ele colocou embaixo assim: verdade, tempo do fim. Ora, uma pessoa dessa não tem identidade, irmãos, porque uma hora ele disse que é uma boa iniciativa, outra hora ele disse que é o tempo do fim, para os irmãos perceberem, né, como está a situação da igreja contemporânea. Olha aqui, é só a gente olhar aqui hoje, irmãos. Hoje é o culto de ceia. A pandemia está se alastrando por todos os lados. Os crentes deveriam estar clamando ao Senhor, porque todo o tempo que houve problemas e dificuldades, guerras, os crentes dobravam o seu joelho, os crentes buscavam a face de Deus. A apostasia está campeando a igreja. Nós estamos percebendo que cada dia os crentes estão se esfriando mais, porque o sistema do mundo, ele se instalou de uma tal forma no seio da igreja, nas casas, né? As pessoas, quando estão longe da igreja, se esquecem que são crentes, participam de roda de escarnecedores. Então nós estamos percebendo que está muito próximo a volta de Jesus. E olhando para o livro de Esther, eu não vou ser muito demorado, nós encontramos lá uma festa chamada Purim, festa de Purim, que é ainda comemorada até hoje pelos judeus. A festa de Purim, ela é uma comemoração pelo livramento que Deus deu. Essa palavra Purim é uma palavra hebraica, vem de Pur, que é uma palavra persa. Na verdade, Purim, ela é o plural de Pur, porque havia uma armadilha que tinha sido feita por um homem chamado Amã, e ele fez uma armadilha, inclusive preparou uma forca para Mardoqueu, e foi estabelecida uma lei pelo rei Assuero, que qualquer pessoa poderia, naquele dia chamado Pur, poderia entrar lá nas casas dos judeus e pegar os judeus, matar os judeus. E isso chegou aos ouvidos de Mardoqueu, ou